Oi, nono ano, boa tarde. Então, nono ano, é o seguinte, a aula de hoje, a aula presencial, ela foi muito centrada nas páginas 56, viu? 56, aí 57 e um pouquinho da 58, tá bom? Onde nós discutimos a respeito da Primeira República, tá bom? E que essa Primeira República, ela inicia em 1889, ano da sua proclamação, tá bom, gente? Ó. E ela vai até 1930, quando termina a chamada República do Café com Leite e começa uma nova fase da República do Brasil. Não que tenha mudado alguma coisa, que a vida das pessoas melhorou, não. Apenas mudou, apenas mudou os atores ali que estavam governando. Tá bom? Então, é o seguinte, durante esse período de Primeira República, também chamada de República Velha, tá bom? Também chama de República Velha. Também chamamos de República Oligárquica, ele também serve. Só que o oligárquica já vai mais além um pouco, porque ela vai, além de fazer parte da Primeira República, ela faz parte até depois dessa Primeira República, né? Então é melhor chamar de República Velha ou Primeira República. Mas veja bem, já que nós tocamos no ponto, até em classe também nós comentamos, oligárquica vem de oligarquia. Tá? Oligarquia. E oligarquia significa governo de poucas pessoas. Governo de poucas pessoas, tá bom? Isso é oligarquia. Então, quando o pessoal diz que um país funciona como uma espécie de oligarquia, é porque existem poucas pessoas que tomam decisões dentro de um país, tá bom? E era dessa maneira que ocorria durante a Primeira República e até depois também da Primeira República do Brasil, tá? Como era a sociedade desse tempo? Como era a sociedade aí desse período? A sociedade era ruralista, viu, gente? E digamos assim, a economia e o poder político era concentrado, né? O poder político era concentrado, quer dizer, apesar de ter aliás, quem mandava mesmo eram os barões do café, os fazendeiros, né? E esses fazendeiros mantinham a economia e o poder concentrado em suas mãos. Então, longe de ser uma democracia de verdade, né? Na verdade era uma democracia de faz de conta mesmo. Porque a pessoa não era todo mundo que votava, e os que votavam ainda tinham um voto aberto, então todo mundo sabia em quem votava, a concentração de poder era muito grande, então não havia como você nem se defender através do voto, porque estava todo mundo mesmo à mercê desses barões do café, desses fazendeiros que ajudaram a montar esse sistema brasileiro, né? Com relação a esses fazendeiros, né? Eles, digamos, meio chateados por terem perdido seus escravos, o que é que eles fazem? Eles querem que Dom Pedro II dê a eles uma indenização. Como Dom Pedro II não deu, eles passam para o lado dos republicanos e acabam dando o golpe da República em 1889. Tá bom? Então a gente vai entender agora por que esses fazendeiros eram tão importantes para o governo, por que o governo era tão importante para esses fazendeiros, porque ambos se adoravam, ambos governavam junto o Brasil. Então, gente, olha só. Nessa data começa a chamada República da Espada, tá bom? O ano da proclamação. Essa República da Espada foi por causa dos dois primeiros presidentes, que eram militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Beleza? Aí tá aí tudo bem, né? Só que essa fase militar ela acaba em 1894, quando começa a fase civil.
os governos, os presidentes civis começam a mandar no Brasil. Eita, a fase civil no Brasil, né? Mudou alguma coisa? Não, né? Mudou nada não, sabe por quê? Porque essa fase civil, ela começou a exercer uma prática que foi, digamos, vergonhosa para a nossa história, que foi a chamada política do café com leite, né? Não tem nada a ver com alimento, mas tem alguma coisa a ver com economia e política junto, gente. Café por conta da economia de São Paulo, que era o maior produtor de café. Leite por conta do leite de Minas Gerais, que correspondia à maior produção do país. Então, isso significa dizer que somente São Paulo e Minas Gerais mandavam na política do Brasil. Funcionava assim, uma hora o presidente era de São Paulo, depois que o presidente de São Paulo estava já para sair, ele indicava e apoiava um presidente de Minas Gerais. O presidente passava mais 4 anos ali, governando o Brasil. Quando estava no finalzinho do seu mandato, ele pega e apoia um candidato de São Paulo. E por aí vai. Eles vão se alternando no governo. Uma hora vai São Paulo, outra hora vai Minas Gerais. Depois São Paulo de novo, depois Minas Gerais. Os outros estados só assistindo, bestializados, sem poder fazer nada. E por aí vai, e aí por diante. O que vai acontecer bem aqui, ó? Até chegar nessa data bem aqui, não é? Eles praticam esse tipo de atitude. Só que chega um momento em que um dos presidentes de São Paulo, em vez de apoiar o mineiro, apoia outro paulista. Aí começou a confusão. Começou a confusão porque o pessoal de Minas Gerais se danou, pulou bem acolá, não quer nem saber, e se juntou com o Rio Grande do Sul para tentar dar um novo golpe que eles chamaram de Revolução de 30. Tá bom? E foi aí que Getúlio Vargas começou a participar. Ele começa aqui a tornar-se um grande presidente, que o pessoal estava aí no pé de escolher. Tá bom, gente? Então essa política do café com leite foi só isso. Uma prática comum, uma prática normal, entre aspas, que o pessoal também tinha muito a ver com tudo isso, foi exatamente a questão dos coronéis que ajudaram essa política do café com leite, né? O coronel era na verdade um fazendeiro que recebia do governo um título de coronel, né? Ou seja, a partir daquele momento ele poderia fazer parte das forças armadas. Ele era um fazendeiro, mas ele poderia portar armas e exercer o seu papel de polícia. Quer dizer, os coronéis tinham uma certa ligação com o governo, né? E os coronéis tinham total poder em sua região, por isso que o negócio é meio concentrado mesmo, né? Eles tinham poder concentrado em sua região, eles poderiam muito bem obrigar as pessoas a votarem em quem eles quisessem. Bastava um governador bem ali, ó. Rapaz, coronel fulano de tal, me ajude aí a eleger meu presidente, que eu estou aperreado e preciso eleger meu presidente. Eu te dou aí uma ajudazinha e tal, né? O coronel aceitava, né? Enfim, essa ajuda aí ia até o seu chamado, entre aspas, curral eleitoral, tá bom? Que são os seus votantes, seus eleitores, seus amigos ali, entre aspas, também, e obrigar esses amigos, rapaz, bora votar em candidato tal, porque ele é um homem bom. Se você não ajudar a gente, eu vou conversar com os cangaceiros aí, pra ele bater um papo com vocês depois. Os cabos ficar logo com o olho grelado. Rapaz, pois tá bom. É obrigado a gente votar nele, vamos votar, né? Fazer o quê? Então o que é que ocorre aqui, ó? O governador, de certo modo, ajudava a eleger o presidente, quando esse presidente também dizia para esse governador: fulano de tal, me ajude aí a me eleger, que em troca eu lhe dou uma benção aí, uma ajuda, né? O governador imediatamente passava essa obrigação para o coronel, e esse coronel passava essa obrigação árdua para seus
seus correligionários, enfim, os coitados do pessoal que tinha que votar assim. O pessoal era obrigado a votar? Não, mas se não votasse o bicho pegava. Então, essa obrigatoriedade do coronel, ele exigir que ele vote em alguém, a isso damos o nome de voto de cabresto. Voto de cabresto. Tá bom? Quando alguém é obrigado a votar em certo candidato, induzido, entre aspas, porque é abaixo do cacete mesmo, induzido por um coronel, induzido por alguém mais forte, vamos dizer assim. E esse ato do governador fazer parte disso, desse esquema, que isso aqui se fosse uma CPI já dava um esquema danado para investigação. Para fazer parte desse esquema aqui, o nome disso passou para a história como política dos governadores. Tá bom, pessoal? Política dos governadores. Eita danação. Menino, tomara que não exista inferno, né? Já pensou? Então, olha só. O Brasil já começou com essa corrupção toda. Essa maracutaia toda, graças ao sistema que foi criado aqui desde o início. Um sistema baseado na vontade das oligarquias, né? E elas simplesmente faziam o que queriam, por quê? Porque apesar de ter esse voto de cabresto, toda essa política dos governadores, a atuação do coronel, a política do café com leite, além de tudo isso, o voto era aberto, né? Todo mundo sabia em quem votava. Fulano, tu votou em quem? Votei em fulano de tal. Mentira que eu vi teu voto. Todo mundo sabia em quem votava. O voto era aberto. Viu? Não é como hoje. Hoje o voto é secreto. Ninguém sabe em quem ninguém votou. Hoje nós somos apenas dados ou números. Mas antigamente a gente era pessoa, o povo era pessoa, e todo mundo sabia em quem eles votavam. E o voto era aberto, né? Então, para completar tudo isso, ainda tinha isso. Então, gente, olha só, na página 57, que nós citamos aqui, né? Essa parte todinha você encontra nessa página aqui. Que é a chamada Os Coronéis e a Política dos Governadores. A Política do Café com Leite. O cafezinho, aceita um cafezinho aí, pois vai já um cafezinho, vamos lá pro cafezinho agora, menino. O café era o produto de exportação que o Brasil possuía, o produto carro-chefe da economia do Brasil. Haviam outros produtos? Sim, haviam outros produtos, mas o café era aquele principal de exportação, né? Se a economia fosse ruim, o cafezinho quebrasse no mercado internacional, ferrava todo mundo, porque o café era economia. E para evitar que todo mundo ferrasse, todo mundo também, entre aspas, eram os fazendeiros. Para evitar que esses fazendeiros quebrassem, o governo fez uma reunião com eles na cidade de Taubaté, São Paulo, onde eles fizeram uma espécie de acordo. Esse acordo firmado em 1906, chamado de Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté, onde o governo se ia propor o seguinte: os fazendeiros que não conseguissem vender o seu café, o governo ia comprar para evitar que os preços ficassem baixos demais. O governo comprava o cafezinho dos caras, depois poderia até incinerar, né? Ou seja, tocar fogo nas toneladas de café. Pá, o fogo ganhou lá em cima, de acho. Então, tocando fogo nessa quantidade de tonelada de café, o que é que ia ocorrer? Ocorreria que o preço se manteria estável. É uma lei básica de economia. Quando tem muito produto sobrando, a tendência do produto é cair o preço, mas se você toca fogo no produto, o preço se mantém equilibrado, né? É uma das leis inflacionárias que existe. Então, gente, o convênio de Taubaté foi isso, um acordo entre fazendeiros e governo, para que o governo comprasse o sobrante, eita nome feio, o que sobrava aí do café que o pessoal não conseguia vender. Bom, isso dava-se um fim desse café para manter o preço aí elevado. É interessante, importante demais a gente saber dessas coisas, né? História do Brasil, chegar lá no ensino médico, já estão por dentro de muita coisa, já estão por dentro dos assuntos, quase tudo aqui a respeito desse ponto aí, né? Ah, professor, passa uma borracha aí, certo.
tinha também a borracha, que fazia parte da economia do Brasil. E até certo ponto, essa borracha despontou como sendo um produto legal, né? Poxa, todo mundo precisava de borracha. Borracha para a indústria é o que não faltava. Todo mundo queria borrachinha, né? Borracha para fazer pneu de carro, para fazer armas, para fazer amortecedor, borracha para tudo enquanto, né? O Brasil estava produzindo muita borracha, só que danação dos ingleses acabou que os ingleses passaram a traficar as mudas de seringueiras, né? Para plantar em suas colônias lá longe. Começaram a roubar as mudinhas de seringueira, levaram para longe. Essas seringueiras logicamente cresceram, deram borracha doidada e a borracha do Brasil despencou. Essa parte aí está na página 58. Quem tiver alguma dúvida, vai lá na página 58. Dá uma lidazinha na parte que fala da borracha. Então, basicamente isso. A Inglaterra foi responsável pela quebra da borracha no Brasil. O Brasil nunca mais se recuperou como era antigamente. E o que há de mais importante é isso. O café foi o carro-chefe, mas a borracha também era muito importante, mas não deu muito certo. A parte da industrialização, que a gente vai comentar amanhã. Amanhã tem mais aula, viu, gente? Amanhã estejam aqui de novo, tem mais aula para vocês. A gente vai falar um pouquinho dos nossos queridos e amados presidentes. E vai dar algumas dicas para você responder aqui nossas atividades do livro. Tá beleza? Então, por hoje é só. Até amanhã. Se cuidem, gente. Valeu, tchau.